Uma coisa que eu achei interessante, porque você falou assim, quando eu realmente comecei a estudar tal, levei o negócio a sério, tinha mês que eu fazia prova nos 4 domingos. Foi. Né? E esse negócio de você fazer prova, você fica cascudo, você adquire experiência. Exatamente. Eu tenho certeza que essas provas que você foi fazer, você talvez não ficaria nervoso. Você tirou esse nervosismo, você ficou lá atrás na prova. Sim. Porque você começou a fazer prova, você começou a praticar. Exatamente. Chega uma hora que você não fica mais nervoso. Você né? perde esse medo de fazer a prova, fazendo a prova. Né? Chega uma hora que. Eu brinco com a minha esposa, né? Que ela tem um pouco de medo de avião, de voar de avião. E eu falo para ela assim, olha, você precisa enfrentar. Na psicologia, inclusive, é assim, se você tem algum trauma, algum medo de alguma coisa, a forma de você ir contornando esse medo é ir voluntariamente se expondo com segurança, com calma, se expondo a esse fator que te desperta esse medo. Né? Então, por exemplo, você não cura o medo de voar de avião parando de voar de avião. Né? Enfrentando, né? E aí você vai aos poucos. Então você vai aprendendo, você vai estudando mais sobre aquilo, você vai convivendo mais e vai perdendo esse medo. No caso das provas de concurso, eu fiz tanta prova que já não tinha mais medo envolvido na hora de fazer uma prova. Eu estava ali, não, eu vou fazer, não importa se eu não vou passar, eu vou continuar estudando. A prova é domingo, segunda-feira eu estou estudando, para vocês verem. Eu adotei uma rotina de estudos que me permitia, trabalhando, eu conseguia fazer por dia mais ou menos 5 horas líquidas de estudo. Nossa, mesmo trabalhando. Foi muito sacrificante. E isso é uma mensagem que eu quero deixar para as pessoas aqui. Vou até falar para a câmera aqui. Olha só, as pessoas que vão se conectar mais comigo são pessoas que têm essa idade, assim, já tem uma família, já tem uma esposa, às vezes já tem um filho ou está pensando em ter um filho, tudo mais. Não é tanto o pessoal que tem 18, 19 anos, que está entrando na faculdade e concurso ainda é uma coisa distante. Então, eu levei a sério a minha preparação para concursos depois que a minha filha nasceu e depois que eu percebi que esse era o caminho, então eu tinha que dedicar o máximo que eu podia nesse caminho. Então, o que eu fazia? Eu tinha que entrar no Sebrae às 8h30 da manhã. Eu levava mais ou menos meia hora para sair da minha casa e chegar no Sebrae. Né? O que eu fazia? Todos os dias eu acordava às 3h30 da manhã. Nossa! Às 3h30 da manhã eu acordava e eu tomava uma caneca dessa, igual a de vocês aí, daquele café, nesse café solúvel, né? Que é bem forte, extra forte, tem escrito extra forte, né? Frio mesmo, só frio? Frio, não é para curtir, não. Nossa, é horrível. Era horrível mesmo. E eu acordava, lavava o rosto assim, água gelada, tomava um café desse frio, sem açúcar nem nada, acordava assim no tranco. E eu sentava para estudar às 4 da manhã e eu estudava direto das 4 às 8. Né? Então, qual era a ideia? Era eu estudar, a primeira coisa do dia era eu dedicar ao meu futuro, construir o meu futuro. E qual que é a mensagem aqui? Eu sou pai, eu sou marido, eu tenho família e é muito comum a gente falar assim, eu morreria pelos meus filhos, eu pularia na frente de um tiro e eu lutaria com um tigre, sei lá, para proteger, as mães falam isso, né? Eu faria, rolava no chão com um bandido e tudo mais. Não precisa, você não precisa fazer tudo isso. Faz assim, se você estaria disposto a dar a sua vida pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, dedica algumas horas de sono que você teria de sono, dedica aos estudos. O resultado vai ser muito maior e melhor para você e para sua família no longo prazo se você dedicar a isso, se você fizer esse tipo de entrega, porque você constrói o seu futuro ali naquelas horas de solidão, de silêncio no quarto, só você e os livros. Ali você está construindo o futuro dos seus filhos, da sua família. Então a minha filha hoje, ela faz balé, ela estuda numa escola legal, a gente tem plano de saúde, o meu filho teve um problema muito sério de saúde, e a gente não tinha
preocupação com relação a isso, porque lá atrás eu tinha estudado muito para os concursos públicos. Então, quando a minha filha foi fazer 1 ano de idade, eu estudava das 4 às 8, né? 4 horas de estudo. No Sebrae, eu tinha 1 hora de almoço, né? Com aqueles 15 minutos de tolerância, assim, né? Na hora de bater o ponto. Então, quando dava ali 10h30, 11 horas, eu ia na lanchonete na frente, comia 2 coxinhas com uma Coca-Cola e falava assim, almocei, tá pago o almoço, né? Certo. Porque aí, na hora que dava o horário do almoço mesmo, o intervalo do almoço, eu me escondia numa sala lá, abria os livros e estudava mais 1 hora. Então, eu trabalhava 8 horas por dia no Sebrae, mas no final do dia, 5h30 da tarde, na hora que eu saía do Sebrae, eu já tinha 5 horas de estudo naquele dia. Nossa. E no sábado e no domingo, eu estudava o dia todo. Eu acordava mais tarde, 6 horas da manhã. Acordava tarde pra caramba. E eu estudava das 7 da manhã até as 10 da noite. Louco! No sábado e no domingo. Era muito, né? Mas assim, porque eu já estava... Eu estava meio que incomodado com o tempo que eu estava levando para estudar. Porque isso é uma das coisas que também acontece muito com o concurseiro, é se comparar com as pessoas. O fulano estudou 6 meses e passou para diplomata. O fulano nem estudou e passou para juiz. Você sempre tem essas histórias. Não tem né? essas histórias assim? E eu nunca tive isso. E eu já estava há muitos anos quebrando a cabeça e sem um resultado de fato. Eu estava lá no Sebrae, era CLT, não tinha data para ser demitido, mas eu não estava feliz ali, eu não queria ficar ali, né? E eu estava incomodado com esse tempo que estava levando e eu assumi a responsabilidade extrema, a partir do momento que minha filha nasceu. Então, eu pegava e o sábado e domingo eu dedicava aos estudos. Então, assim, eu sacrifiquei muito tempo com a minha filha e com a minha esposa em função disso. O tempo que eu ficava com elas era ali no final do dia, durante a semana, e no final do dia, no sábado e domingo, mas assim, exausto, acabado, né? Mas eu estava fazendo isso por elas. Eu estava ali pulando na frente do tiro todo dia por elas, né? No dia que a minha filha foi fazer 1 ano de idade, primeiro aniversário dela, a gente fez uma festinha no sábado. A festinha começava às 3 da tarde. Eu estudei até às 2. Minha esposa Segurou é uma santa. Segurou a onda. Camila, eu amo você. Você é maravilhosa. Ela segurou as pontas. Foi uma esposa super companheira, super consciente de que o que eu estava fazendo era por nós todos, né? Então ela organizou, não só no negócio da festa, mas no dia a dia também era muito pesado para ela. Então eu entrava no quarto para ficar estudando e ela estava com um bebê pequeno em casa e segurando as pontas lá. Então a gente estava num trabalho em equipe ali. Então, no dia do aniversário dela, eu fiquei estudando até as 2 da tarde, fui lá, tomei banho e fui para a festinha para comemorar com a minha filha. Então, assim, foi uma entrega total que eu tive. E